Salve meus astros, bem-vindos para mais um vídeo da Astra. Esse vídeo aqui vai ser um corte da live que eu faço aos domingos às 19 horas. Então eu sempre vou pegar partes importantes dessas lives e postar aqui no YouTube o recorte para você não ter que assistir a live inteira. Mas antes, não se esquece de se inscrever aqui no YouTube, deixa aquele like e também me segue nas minhas outras redes sociais, porque aí você não vai perder nenhum conteúdo que eu postar. Então vamos parar de enrolar e fica com esse corte aí. Eu quero começar falando um pouco do gráfico do Bitcoin. O que está acontecendo com o Bitcoin? Essa linha verde aqui, ela é a média diária de 55 dias. Ela é a mesma coisa que a média de 8 na semanal. Então essa é uma média que o Augusto Bax ele usa bastante. Então o cara faz uns trade muito foda. Então eu gosto de usar essa média também, que é de position trade. Então você usa ela para saber se posicionar. E é o seguinte, quando a gente tem o preço do Bitcoin abaixo dessa linha verde, é uma posição de venda. Você não compra Bitcoin, você só compra quando ele sobe acima. Então ó, aqui seria um ponto de entrada e aqui era um bom ponto de saída. Mas por que é um ponto de saída? Porque se a gente estiver acompanhando o gráfico e o preço do Bitcoin, a gente consegue ver um canal que ele tá formando. Então ele faz um topo aqui, fundo aqui, topo aqui, fundo aqui. E o que eu espero para os próximos dias? Eu espero que o Bitcoin volte a subir, chegue pelo menos retestar aos 45 mil, talvez até, ó, bem possível voltar aos 46, eu acho, retestar essa média de 400 dias aqui, que é essa média rosa, e a média de 200 dias é uma média que é importante o Bitcoin ficar acima dela, e claramente o Bitcoin foi rejeitado nessa média de 400, então a gente tem que esperar para ver se ele vai conseguir ultrapassar. Eu acho que ele não vai, eu acho que a gente ainda tá no mercado de queda, mas enfim, muito provável que o Bitcoin reteste essa região aqui para depois voltar a cair. E por que eu digo isso? Porque se a gente for olhar os padrões, o que eu consigo ver claramente aqui? Eu consigo ver esse negócio que chama Bear Flag, ou seja, uma bandeira de ursos, né? Então o que aconteceu? O Bitcoin ele perdeu o topo aqui, foi caindo. Aqui ele encontrou um fundo, depois ele fez um topo, fundo acima do fundo anterior, ou seja, ele tá em uma mini tendência de alta, sabe? Porque os fundos estão mais altos que os fundos anteriores. E os topos, não todos, mas os topos estão maiores que os anteriores. Mas isso é uma bandeira de urso. Então o que é o esperado se a gente estiver seguindo esse padrão? Ele vai fazer uma queda. Ó, só vou mostrar aqui pra vocês a imagem. O que é o esperado? Ele tem uma queda do topo até aqui. Esse tamanho da queda vai ser o mesmo tamanho da próxima queda. Então se a gente voltar aqui, se a gente fosse fazer uma projeção de quanto que seria essa queda, a gente pega o topo aqui e vai até o fundo do canal. 50% de queda do preço máximo, que foi 69 mil dólares, até o fundo que a gente fez em 34 mil. Se a gente estiver seguindo esse padrão de Bear Flag, o que é o esperado? Que ele volte a retestar esse topo. Se ele retestar esse topo e for rejeitado nos 47 mil, supor aqui, ó. E o que eu acho que vai acontecer? Isso vai acontecer bem no dia 4 de maio. E eu vou explicar um pouquinho mais aqui da frente. Se ele cair 50%, a gente estaria nos 24 mil dólares. E 24 mil dólares é quase o topo de 2018, que foi 20 mil, né? Então, o Bitcoin, ele nunca retestou um topo anterior. Ele nunca retestou essa região aqui dos 20 mil dólares. Então, eu não acho que isso vai acontecer. Tipo, eu não acho que ele vai descer tanto. Mas eu acho bem possível ele retestar essa região dos 30 mil, 29 mil dólares para fazer um fundo maior e depois voltar a subir. E por que eu espero isso, pessoal? Porque o Fed, que é o Banco Central Americano, ele vai ter uma reunião no dia 4 de maio. E na última reunião, a reunião passada em março que a gente teve, o que eles falaram? A gente vai fazer o Quantitative Tapering. O que isso significa, pessoal? Ano passado, a gente estava tendo uma política de expansão monetária. Ou seja, o governo estava imprimindo dinheiro e usando esse dinheiro também para comprar dívidas de empresas, para comprar bonds, que são tesouro direto do americano, para fazer a economia rodar. Só que agora ele injetou muito dinheiro e a inflação tá muito alta. Então o que eles precisam fazer? Eles precisam parar de imprimir dinheiro e parar de comprar essas dívidas e aumentar os juros. E você nunca pode pensar como um investidor que tem 10 mil reais para investir na bolsa de valores ou em criptoativos. Você tem que pensar como se você fosse uma empresa. Se você fosse uma empresa que tivesse 1 bilhão de dólares de caixa. O que você prefere? Você colocar o seu dinheiro, ou seja, sei lá, 1 milhão de dólares em um ativo arriscado que nem o Bitcoin, que pode dar um retorno muito grande no longo prazo, ou você prefere 1 milhão de dólares no tesouro direto americano, que vai pagar 7% ao ano, sem risco nenhum. Obviamente que o investidor, você tem que sempre pensar como um investidor que tem 10 milhões, 100 milhões de dólares para investir. Ele prefere 100 milhões de dólares cedendo 7% ao ano sem risco nenhum, porque 7% de 100 milhões é 7 milhões de dólares ao ano sem fazer nada, sem risco nenhum. Você não pode pensar como se eu estivesse colocando 1.000 reais. 1.000 reais vai dar uma miséria, vai dar 7 centavos, sei lá. Então, isso que vai acontecer. Se eles vão parar de imprimir dinheiro e aumentar
aumentar as taxas de juros, os investidores grandes que estão colocando dinheiro nesse mercado arriscado vão começar a sair. Quando eles começam a sair, o preço do Bitcoin começa a cair. Então, isso eu acho que vai acontecer. E por que eu acho que esse bear flag, esse movimento que ele vai fazer aqui, é bem possível? Porque a gente viu ele fazer o bull flag também. Olha que da hora isso. Você consegue ver claramente esse desenho, né? Esse padrão aqui. Ele teve uma subida, caiu, topo, fundo, subiu. Então, é exatamente isso que acontece numa bull flag. Mas a gente não tá em um mercado altista, né? Um mercado de alta. A gente tá no mercado de baixa. Então, é bem possível que ele faça isso, principalmente com essa reunião do Fed vindo no dia 4 de maio. Então, para quem quiser entender um pouquinho de quantitative easy tapering, que é o que estava acontecendo, né? A política monetária expansionista, eu recomendo, eu vou deixar esse link lá no meu Telegram, vou deixar na descrição aqui também, para vocês lerem e entenderem, porque é muito importante você entender de macroeconomia para você investir. Obviamente que você não precisa ser um expert, mas você precisa ter uma noção básica, porque também esse tipo de conteúdo, então falar, ó, pessoal, vai ter a reunião, vai acontecer isso, é possível que isso aconteça. Então, você quer esse tipo de informação para planejar seu investimento, se você vai comprar agora, vai esperar 2 semanas para comprar, é bom você estar dentro desse grupo premium. Eu acho que é isso, deu para pegar a ideia, né? Muito provável que isso aconteça, esse seja o movimento do Bitcoin. E se a gente for olhar o RSI, a gente consegue ver que ele tá nesse meio termo, né? Na água de salsicha. Então ele não tá nem muito embaixo aqui, ou seja, oversold, que as pessoas estão vendendo muito e esse é um bom momento de comprar, mas também não tá muito sobrevendido, né? As pessoas não estão vendendo muito. Esse RSI eu deixei desse jeito aqui, eu achei bem da hora de ver. Então você consegue ver que tem muita movimentação, né? Ele fica assim, mas ele fica bem grande assim, com bastante espaço, bastante volume, nessas áreas principalmente. Então aqui no topo ou aqui no fundo. E aqui a gente consegue ver que tá num período de acumulação. É isso que eu tinha pra falar do mercado, não tem muito mais coisa pra falar. Vocês já entenderam minha projeção, acho que ele vai subir aqui, ele vai passar os próximos 15 dias subindo, até chegar no dia 4 de maio, pra daí acabar, morrer. Muito obrigado a quem assistiu até aqui, rapaziada. Esse foi o corte, eu sei que não é comum esse vídeo, né, porque eu tô meio que interagindo durante a live também, então não é que nenhum vídeo de YouTube comum, mas eu acho extremamente importante você assistir esse tipo de corte, que eu seleciono os melhores momentos pra postar aqui pra vocês. Não esquece de deixar o like se você curtiu esse vídeo, comenta se eu deixei de falar alguma coisa, o que você acha, que eu com certeza vou estar respondendo seu comentário, porque eu gosto de interagir com vocês. E não se esquece que eu tô fazendo meu primeiro grupo fechado, então lá vou passar um monte de call de NFT, explicar tudo como você monta uma carteira perfeita em cripto. E se você tiver interesse de participar desse grupo, não esquece de preencher o formulário aqui embaixo, porque daqui a pouco eu vou abrir as vagas e não são muitas. Então quem tiver preenchido vai receber a oferta primeiro e aí vai conseguir entrar no grupo antes de todo mundo. E te vejo na próxima live todo domingo às 19 horas.